Em 2018, essa mulher veio e fala isso pra você. Isso. E estamos aqui em 2023, lançou o livro Pois recente. é. Depois que ela deu essa palavra pra você, quanto tempo você começou a escrever o livro? Que você Nada. Passou-se um... Passou, exato. É engraçado, né? Que às vezes a gente ouve e a gente fala, nossa, então tá. Aí você chega agora. lá, Vai. fala, Deus, vai, manda a ideia. A ideia que nunca nova ideia, completamente novo. E nada. E eu lembro que era até essa dor, né? Tipo assim, ao mesmo tempo que eu tô recebendo uma coisa que eu sempre sonhei, né? Que é o sonho de estar lá e tudo, eu também tô distante, né? Adormecida com outro sonho. Que tá ali. O Senhor escondeu porque ele quis esconder. E o Senhor faz isso, né? E então passaram-se anos desde essa palavra. E aí, às vezes, eu voltava, né? Eu ficava, gente, será? Tá certo isso? Será que vai acontecer mesmo? E aí, foi em 2020 que eu peguei pra escrever, de fato, assim. A escolha do verão, né? Que agora cresceu e tomou essa proporção mesmo. Porque eu voltei pro Brasil e o processo de voltar foi muito doloroso, porque eu não queria ter deixado missões, né? E principalmente o relacionamento, né, com Deus que eu construí naquele tempo, porque viver no ambiente missionário é muito mais propício, assim. A gente tem devocional, a gente tem louvor, a gente tem vigília, a gente tem pessoas que estão descobrindo, né? E você vive ali pra isso. Vive intensamente. Você né? vive intensamente. Então, quando você volta, você conseguir reajustar e conseguir entender que sua busca pelo Senhor continua e sabe, você pode sim manter, mesmo que não tenha as pessoas, né? Porque as pessoas não podem ser aquelas que definem a profundidade do nosso relacionamento com Deus. Mas é desafiador, é muito desafiador. Principalmente porque tem essa ideia de, não, agora você voltou pra vida real. Entendeu? Você estava lá no seu momento, agora é vida real. E aí você fica, não, mas eu não quero essa vida real. Eu quero a vida que eu tinha com o Senhor. Então eu Muda muito, né? Muda muito, nossa. E aí eu voltei. E passei por um tempo bem mais difícil, assim, sabe? De tentar entender. Voltei. E as meninas que estudaram comigo no colégio já estavam todas na faculdade. E eu não sabia o que ia acontecer. E eu lembro, é muito, muito engraçado hoje, né? Ver como que Deus faz as coisas. Porque eu lembro que eu falava mesmo, assim. Eu falava, não, eu acho que eu já vivi os meus melhores capítulos. Eu já vivi meus melhores momentos com o Senhor. E agora eu só vou existir. Viver uma vida sem graça. Uma vida de lembranças daquilo que eu vivi na Inglaterra. Pois é. E eu me prendi muito a isso também, sabe? O Senhor teve que me ensinando a soltar. E aí, em 2019, eu voltei no final de 2018. Em 2019, eu já tinha ficado uns meses ali, sem fazer nada, em casa, assim, meio parada. Aí eu falei, não, quer saber? Eu vou pegar pra estudar roteiro. Porque eu sempre tive o sonho de escrever, né? Eu ainda tenho muito sonho de escrever roteiro, de estar nessa área também do cinema, que é o que eu sou apaixonada. Eu quero, né, acreditar que o Senhor tem também um propósito para isso, né? Que não é como a gente tem visto com a literatura, como o Senhor tem olhado, né? Trazido o seu olhar de volta para a literatura e abençoado. Eu creio. Sonho com o cinema também. E aí eu falei assim, vou pegar para escrever roteiro. Mas era isso, eu tinha uma palavra que a mulher tinha falado comigo, mas ao mesmo tempo eu não sabia se aquilo era o que o Senhor tinha para mim, né? Porque esse processo de confirmação acho que é muito pessoal para cada pessoa, mas eu creio muito nisso. Eu creio que o Senhor direciona naquilo que Ele tem, né? Que a gente não está andando à própria sorte, não. Mas que o Senhor direciona o caminho e Ele fecha quando não é o caminho também. Mas, às vezes, a forma de ouvir Deus que é difícil. Né? Eu estava conversando, até comentando isso com a Deia o outro dia, né? Que a gente fala, ouvir a voz de Deus é como você tá ouvindo um idioma que você não entende. Você não tem a tradução exata, porque às vezes não é nem a voz. Você fala, não, eu ouvi a voz de Deus, mas não é a voz, né? Às vezes é uma impressão dentro. É uma de impressão, você. às vezes é uma porta que fecha, uma porta que abre, uma coisa que acontece, e aquilo é a voz de Deus. Aí você fica, gente, que engraçado, né? É como isso, tipo assim, você se aventurar ali num idioma completamente estrangeiro, que sempre vai ser estranho para você, mas que você vai pegando aos poucos. Então, eu peguei para estudar, né, roteiro, no YouTube mesmo. Falei, olha, vamos tentar. E aí, eu sei que o Senhor vai mostrando o caminho, né? Mas eu sei também que eu preciso tentar, que eu preciso dar o meu passo. Então, naquele ano, eu escrevi um roteiro em inglês, que nunca fiz nada com ele,
Tá, Tá parado. tá parado, porque ele era... O idioma tava fresco, né, na minha mente. Tipo, hoje já seria uma coisa mais difícil. Faz aí uns 5 anos que eu voltei. Mas naquela época tava super fresco. E aí eu escrevi um roteiro que chamava Sonhos Americanos, que era uma distopia sobre uma moça que tinha, de certa forma, uma idolatria, assim, pela ideia de Nova York, de morar em Nova York. E ela tinha que deixar isso ir, da mesma forma que eu tinha que fazer com Londres. Então, e aí eu escrevia 100 páginas ali. E aí, o que eu senti foi maravilhoso. Eu senti essa sensação de completude mesmo, sabe? Assim, de, poxa, que satisfação de estar fazendo, de ter concluído. E aí eu falei, poxa, eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Porque foi a primeira vez que eu tinha conseguido concluir uma história. E aí, depois disso, eu escrevi um roteiro menor, em português, chama Em Casa. Que ele é um roteiro... Isso foi até antes da pandemia, na verdade. Mas ele é um roteiro sobre um vírus que faz com que as pessoas percam as memórias. Foi antes da pandemia? Foi antes da pandemia, Meu você acredita? Deus. Foi tipo final de 2019. Final Agora de... começou a pandemia e falou assim, pronto, agora eu vou lançar esse meu roteiro e vai bombar. Pois é. Entramos na história, literalmente. Olha, e aí, esse roteiro era sobre esse vírus, as pessoas perdiam as memórias e era uma mãe que ela esquecia que ela tinha um filho. Mas ela tinha, através de uma tecnologia lá, uma máquina que inseria ela de volta nas memórias no corpo, ela se lembrava, né? E tinha que procurar ali o filho dela. E aí, esse roteiro foi o quê? Umas 18 páginas. E aí, viramos para 2020. E eu, em 2020, ainda estava ensegada ali com a ideia de voltar para Inglaterra. Bati nessa parede também algumas vezes. Queria. Falei, não, eu vou tentar a faculdade, eu vou tentar servir numa outra igreja que eu estava em contato, em Liverpool. Falei, não, vou tentar, vou dar meus pulos. E aí o Senhor foi fechando todas as portas de novo. E aí veio a pandemia. Fechou geral. Não, fechou geral, entendeu? Foi até engraçado, eu estava fazendo um teste de proficiência de inglês, que é o IELTS. E aí eu tinha feito a prova oral. E aí a prova escrita ia ser no sábado. Na sexta começou a pandemia. Foi dia 14 de março, assim. 15 de março. Muito bem. Né? Aí, meu aniversário. Dó! Meu aniversário é dia 12. Olha aí, pertinho. Então foi isso, porque minha festa de aniversário foi no dia 14. Foi a última vez que reuniu tava todo mundo lá em casa. Pleníssimo. No dia seguinte. Dia seguinte. Aí, dia seguinte fechou tudo. E aí foi bem no dia que ia ser a prova. Eu falei, não pode ser coincidência. Meu Deus do céu. E aí foi fechando essas portas. E no meio da pandemia, assim, meu pai comentou lá em casa, ele, Sara, e a história do verão? Que é a história que eu contava pro meu irmão dormir. Você podia escrever ela, né? Ela é mó legal essa história. Tipo assim, o pessoal já tava com ela na cabeça, né? Porque já ouvia bastante. Sim, exatamente. Porque eu criei essa história com meus 16, 17 anos pra fazer meu irmão dormir, que meu irmão é 8 anos mais novo. Então, era uma coisa muito simples, assim. Era até um livro infantil, na verdade. Quando eu pensava sobre ela, eu imaginava um livro infantil. Porque era a história ali, num universo, né? Onde as estações eram pessoas e o verão tinha pegado gripe. Na versão original, sabe? E aí, o verão desaparecia, exatamente. O verão sumia, né? E o inverno tomava conta de tudo. E esse menino, que é o Beora, ele tinha que partir em busca da estação desaparecida. E aí, ficou isso. Aí, meu pai comentou isso, e eu tava ali, eu já tinha tido a experiência de escrever o roteiro. Eu falei assim, quer saber? Eu vou escrever. Vou tentar. Porque, querendo ou não, o roteiro era 100 páginas, né? Então, é menor. E eu queria saber se eu queria, tipo assim, escrever um livro. Beber minha aguinha. Fique à vontade. E 100 páginas já é página. É hein? bastante. É muita E página. ainda em inglês. Você tinha feito o roteiro em inglês. Pois é, menino. Mas é porque é isso. Acho que como tava muito fresco, né, na cabeça, foi uma coisa muito natural. Hoje já seria difícil, seria sofrido.